Você tá esperando o quê? Vem pra cima! Pode vir! Tá esperando o quê? Vem pra cima! Seu idiota! Eu ainda não caí! Você não acha que tá brigando com a pessoa errada? Aqueles que realmente buscam pela felicidade ainda estão presos na antiga era na qual os fracos são oprimidos. É por isso que, mesmo falhando, eu quero ajudar essas pessoas, custe o que custar. E é por isso que eu brando esta lâmina. Se isso vai demorar 1 ano ou 10, ou até mesmo se o imperialismo jamais acabar, eu não sei. Mas eu acredito que protegê-las é a forma de reparar as vítimas do regime Meiji. Eu acredito que é uma forma de reparar aqueles que foram mortos pelo Batosai, o retalhador. Você acha que redenção é esquecer, que o tempo apaga o que foi feito. Mas isso é uma mentira confortável. E mentiras confortáveis criam monstros silenciosos. Eu não caminho em paz porque sou inocente. Eu caminho em paz porque não posso me dar o luxo de errar outra vez. Cada passo que dou carrega nomes que não podem mais falar. Cada respiração me lembra que viver é carregar peso, não fugir dele. Talvez você também esteja tentando se afastar do que fez. Talvez esteja esperando que alguém diga que já foi o suficiente. Mas ninguém virá. Redenção não é um presente. É uma escolha diária, dolorosa, solitária. E se você ainda sente esse incômodo no peito, não é fraqueza, é consciência. Eu aprendi cedo que fugir do passado não traz alívio, só o torna mais pesado. Há pessoas que tentam enterrar o que fizeram. Outras tentam justificar. Algumas tentam transformar culpa em orgulho. Eu não escolhi nenhum desses caminhos. Eu escolhi lembrar. Porque quem esquece do que foi capaz, corre o risco de repetir, quando ninguém está olhando. Existe uma parte de mim que conhece a violência, que sabe como encerrar um conflito em segundos, que entende como o mundo se curva diante da força. E é exatamente por isso que eu não posso deixar essa parte decidir. Força sem controle não é poder, é covardia disfarçada. Se você sente raiva do que já foi, use isso como vigia, não como desculpa. Muitos acreditam que mudar é virar outra pessoa. Mas mudar, de verdade, é continuar sendo quem você é, sem ceder ao pior lado. Quando ele chama, a paz que eu busco não é silêncio externo. É guerra interna vencida, todos os dias. Não existe descanso para quem carrega responsabilidade. Não existe pausa para quem sabe do que é capaz. Talvez você esteja cansado. Talvez pense que segurar seus impulsos dói demais. Dói, mas ceder dói mais. Porque uma vez que você cruza essa linha, não é o mundo que te julga. É você mesmo. E esse julgamento não dorme. Eu não sigo em frente esperando perdão, porque algumas coisas não pedem desculpas. Exigem mudança. Viver não é sobre apagar marcas. É sobre decidir o que você faz com elas. Você pode permitir que seu passado defina quem você será, ou pode transformá-lo em limite, não em direção. A verdadeira disciplina não é se tornar frio, é permanecer humano, quando seria mais fácil endurecer. Se você ainda luta contra si mesmo, isso significa que ainda escolhe não se render. E enquanto houver escolha, há caminho, mesmo pesado, mesmo solitário, mesmo lento. Existe uma pergunta que ninguém gosta de fazer. Eu evitei essa pergunta por muito tempo. Quem você se torna quando ninguém está olhando? Porque é fácil parecer melhor. É fácil vestir uma versão aceitável de si mesmo. Difícil é encarar o que sobra quando o silêncio chega. Eu aprendi que o verdadeiro teste não acontece no caos. Acontece na calma, quando nada te obriga, quando nada te pressiona, quando só resta a escolha. E é ali que muitos caem, porque a paz revela quem você realmente é. Você pode fugir do mundo, pode mudar de nome, pode mudar de caminho, mas não pode fugir de si mesmo. Eu carrego um passado que não aceita desculpas, e quanto mais tento ignorá-lo, mais ele cobra. Talvez você ache que precisa se livrar da sua dor, mas eu aprendi algo diferente. A dor não é o inimigo.
O inimigo é fingir que ela não existe. Quando você a escuta, ela te mantém desperto. Quando você a cala, ela te conduz ao erro. Há dias em que a escolha certa é a mais difícil. Há dias em que seria mais simples desistir ou repetir o que já foi feito antes. Mas facilidade não é virtude. Rapidez não é redenção. E força sem controle é só destruição, esperando permissão. Eu escolhi o caminho mais lento, não porque ele é bonito, mas porque é o único, que não cria mais túmulos. Se você ainda está aqui ouvindo isso, é porque alguma parte sua se recusa a escolher o caminho fácil. Não espere aplausos, não espere reconhecimento, não espere que entendam. Redenção não vem com testemunhas. Ela acontece quando ninguém vê, quando ninguém valida, quando ninguém recompensa. É nesse ponto que muitos desistem, porque querem provas externas de uma mudança interna. Mas a verdade é simples. Se você precisa que vejam, talvez ainda não esteja pronto. Mudar de verdade é aceitar caminhar sozinho por um tempo. Eu não prometo paz. Promessas assim são vazias. O que existe é vigilância, é escolha, é disciplina emocional. Todo dia eu acordo sabendo que posso errar. E é exatamente por isso que escolho não errar. Se você carrega culpa, então ainda existe algo em você que importa. Algo que não morreu, algo que se recusa a ser negligente. E enquanto essa consciência existir, a história ainda não acabou. Existe um tipo de silêncio que não traz descanso, ele só observa. É o silêncio que surge quando você percebe que poderia fazer de novo, que ainda tem força para ferir, que ainda sabe como destruir. A maioria foge desse silêncio. Eu não posso. Porque quem ignora o que é capaz de fazer, eventualmente faz. Se você sente medo do seu próprio potencial sombrio, isso não te torna fraco. Te torna responsável. E responsabilidade é o primeiro passo para não repetir o erro. Muitos confundem paz com ausência de conflito. Mas paz verdadeira é presença de controle. É saber que a violência está ao alcance da mão. E mesmo assim recuar. É ter poder e escolher não usá-lo para aliviar a própria dor. Isso cansa. Isso machuca. Isso cobra um preço diário. Mas é melhor sangrar por dentro do que transformar outros em cicatrizes. Se você busca paz sem esforço, o que você quer não é paz, é anestesia. Há noites em que o passado retorna, não para ser perdoado, mas para ser lembrado, não como castigo, como aviso. O passado não grita, ele sussurra, e se você fingir que não ouve, ele encontra outras formas de falar. Por isso eu não apago, eu encaro, porque lembrar dói, mas esquecer mata. Você não precisa gostar de quem foi, mas precisa assumir que foi você. Enquanto continuar separando sua culpa, como se pertencesse a outra pessoa, você continua vulnerável a ela. Redenção começa quando você diz, fui eu, sem desculpas, sem justificativas. Não para se afundar, mas para não se esconder. Quem se esconde do próprio passado nunca está realmente no presente. Talvez você esteja esperando um sinal, no momento certo, uma prova de que já sofreu o suficiente, mas a verdade é dura. O mundo não mede dor para conceder recomeços. Você recomeça quando decide não transferir mais o custo da sua história para pessoas inocentes. Quando você para de usar o passado como desculpa e passa a usá-lo como limite, não para se punir, mas para se vigiar. A maioria das pessoas não é destruída pelo que fez, é destruída pelo que se permite repetir. Redenção não exige perfeição, exige atenção, exige estar acordado quando seria mais confortável dormir. Eu não me orgulho da dor que causei, mas respeito o peso que ela deixou, porque esse peso me impede de ser negligente, e negligência é o início de toda queda. Se você carrega arrependimento, não o trate como inimigo, trate como fronteira. Ele existe para te lembrar até onde você não pode voltar. Não para te paralisar, mas para te orientar. O problema não é sentir culpa. O problema é usar culpa como abrigo. Redenção não é ficar parado.
é continuar avançando, com responsabilidade. Não confunda a paz com a ausência de dor. A paz verdadeira convive com cicatrizes. Ela não tenta escondê-las, não tenta explicá-las. Ela apenas respeita o que custaram. Eu sigo em frente, não porque mereço, mas porque recuar criaria mais sofrimento. E se você chegou até aqui, é porque também entende que parar não é uma opção limpa. Talvez ninguém nunca reconheça o esforço que você faz para não ser quem já foi. Talvez ninguém perceba o quanto você se controla, mas isso não diminui o valor da escolha. Redenção não precisa ser vista, precisa ser sustentada. E sustentar algo pesado em silêncio é uma das maiores forças que existem. O sangue não some, o passado não desaparece. E algumas marcas nunca deixam de doer. Mas você ainda pode escolher o que faz com elas. Você pode permitir que te arrastem de volta, ou pode usá-las como lembrete do que você decidiu não repetir. Redenção não apaga o sangue. Ela impede que ele continue sendo derramado. E se hoje você escolhe conter o pior lado de si, então, mesmo em silêncio, você já está vencendo. Porque viver carregando o erro e ainda assim escolher proteger, conter, resistir, isso não te absolve, mas te torna digno de seguir em frente. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. E não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.